5 de junho de 2018. Sorteio da Libertadores define as oitavas de final da competição. Tabela projeta um possível Palmeiras e Corinthians já nas quartas. Paraná bate Fluminense e alcança a primeira vitória no Brasileirão. Com alguns desfalques, São Paulo encara o Inter nesta terça-feira no Morumbi. Sem Renato Augusto e com Douglas Costa, seleção brasileira retorna aos treinamentos em Londres. E ainda, como funciona o processo na Suíça para descobrir novos talentos e o humor dos meninos do Mesa Quadrada? Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Libertadores, que teve ontem a realização do sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final. E a expectativa deve girar em torno das equipes do Brasil e da Argentina, que predominam a atual fase da competição. Dos 16 times que participarão das oitavas de final, 6 são brasileiros e outros 6 são argentinos. O Paraguai tem 2 representantes, o Chile tem 1 e a Colômbia também tem 1. A cidade de Luque, no Paraguai, sediou o sorteio das oitavas de final da Libertadores. O Brasil terá um confronto caseiro, assim como a Argentina. Destaque também para Corinthians e Palmeiras, que ficaram no mesmo lado do chaveamento. A definição dos duelos ficou assim: Racing e River Plate fazem o confronto doméstico entre argentinos. Quem passar enfrenta o vencedor de Independiente e Santos. Estudiantes e Grêmio reeditam a épica Batalha de La Plata. O vencedor desse jogo pega o ganhador da partida entre Atlético Tucumã e Atlético Nacional. O Corinthians enfrenta o Colo-Colo já de olho no outro confronto da chave entre Palmeiras e Cerro Porteño. Se vencerem, teremos um Palmeiras e Corinthians já nas quartas. Flamengo e Cruzeiro fazem o duelo caseiro entre brasileiros. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Boca Juniors e Libertad. As partidas dessa fase acontecerão entre os dias 7 e 29 de agosto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, definidas as chaves da Libertadores da América. Eu acho curioso, estávamos até conversando nos bastidores, que a Libertadores, essa fase, que só vai acontecer depois da Copa do Mundo, está chamando mais atenção do que o próprio Mundial da Rússia. Pois é. Né? Ainda mais com a possibilidade de termos Corinthians e Palmeiras pela frente nas quartas de final. Veja só, se hoje o Corinthians leva ampla vantagem sobre o Palmeiras nos confrontos das duas equipes, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras. Na história da Libertadores, quando houve mata-mata entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras levou a melhor em todas, em 2 vezes. As 2 vezes no pênalti é verdade, mas o Palmeiras levou a melhor. E é um jogo recheado de, não dispensa maiores comentários, né, de rivalidade, mas por tudo que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos dias, um Corinthians e Palmeiras nas quartas é para fazer chover pedra, garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E já caíram algumas pedras por aí. Já tem pedras, né? Inclusive, depois do sorteio, o Andrés foi indagado lá pelos repórteres da Fox e tal, e o Andrés falou, tem que parar com o chororô. Espera que não tenha chororô, não tenha chororô, que se as duas equipes se enfrentarem, será um duelo muito importante, mas que não tenha chororô. Ele falou, o Andrés disse que falou isso pessoalmente para o Gagliotti desmentiu o Andrés lá em Luque, na sede da Sul-Americana, enfim, onde foi o evento, enfim, já começou realmente o clima muito quente. É verdade que ainda essas equipes precisam chegar à fase de quartas de final, não é? E assim, num apanhado geral do sorteio, eu entendo o seguinte, do lado do Santos e do Grêmio, fica um lado mais ameno. Sim. E eu entendo que daquele lado da chave, que seria o lado esquerdo, de quem olha para a tabela, o Grêmio é o grande favorito a chegar à decisão. Grêmio e River Plate, para mim, numa avaliação, assim, olhando e vendo o que as equipes podem fazer, River Plate e Grêmio, uma semifinal muito provável. Com todo o respeito que merece o Santos, de um lado River Plate claro. e Grêmio. Do outro lado, mas nem mãe de santo, nem cartomante vai adivinhar o que vai acontecer. Porque é um equilíbrio muito grande, muitas forças ficaram do outro lado, como Flamengo, Boca, Cruzeiro, já tem um Flamengo e Cruzeiro. E aí, tudo está sendo comentado, muita gente já projetou esse Corinthians e Palmeiras numas quartas de final. O Corinthians tem que passar pelo Colo-Colo, o Corinthians está no processo, não vive um bom momento. O Palmeiras terá que passar pelo Cerro, que é bem provável, mas daqui até a Copa Libertadores muita coisa pode acontecer.
Jogadores que vão embora. Tem uma janela aí, entendeu? Então, o Arrascaeta, por exemplo, praticamente já está fora do Cruzeiro. O Maicon não fica no Corinthians. O Rodriguinho pode ser que não fique no Corinthians. Palmeiras talvez perca algum jogador. Flamengo. Então, tudo que a gente fala agora, e a gente tem que realmente falar, é baseado no que está acontecendo nesse momento. Mas daqui até tem chão. O período pós-Copa do Mundo, muita coisa pode acontecer e todas as análises que a gente vem a fazer agora podem ir por água abaixo. Mas nesse momento, repito, do outro lado, nenhum grande favorito, né? E o Palmeiras, por exemplo, para chegar a uma decisão, vai ter um caminho árduo. Tem um caminho muito árduo, como qualquer equipe do outro lado. Já do outro lado da tabela, o Grêmio me parece que é o grande favorito a chegar a mais uma decisão. E sempre sei que o tempo está curto, mas é só mais uma coisa. Claro que Corinthians e Palmeiras são os favoritos, mas as últimas Libertadores também já tiraram o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Sim. O Palmeiras, no ano passado, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Sim. Quer dizer, futebol não aceita desaforo. A lógica aponta Corinthians e Palmeiras. Futebol não aceita desaforo. Mas antes tem Colo-Colo e Cerro Porteño pela frente. Mas vamos lá, a enquete dessa terça ainda fala desse sorteio. Qual dos paulistas pegou o adversário mais complicado nas oitavas de final da Libertadores? Foi o Corinthians, que encara o Colo-Colo, o Palmeiras, que enfrenta o Cerro Porteño, ou o Santos, que duela contra o Independiente? Dê a sua participação lá no site gazetesportiva.com. Qual vocês acham? E o Santos. Independente ganhou do Corinthians aqui, é um time encardido, é um time chato. O Santos, né? Sem sombra de dúvida, Sem sombra de dúvida. Vamos ver o que o pessoal de casa acha. Em jogo que fechou a 9ª rodada do Brasileirão, o Paraná venceu ontem à noite o Fluminense por 2-1 e conquistou a primeira vitória da competição. Veja os gols. Na Vila Capanema, Paraná e Fluminense só conseguiram balançar a rede no segundo tempo. De pênalti, Thiago Santos abriu o placar para o time da casa 1-0. Já aos 43, Guilherme Biteco completou o cruzamento da esquerda e a polêmica entrou em cena. E aí, a bola entrou ou não? A arbitragem validou o gol. Nos acréscimos, o Fluminense chegou a descontar com Pablo Diego, mas a reação parou por aí. Primeira vitória do Paraná no Brasileirão. 2-1 e fim de papo. E agora é hora do Mesa Quadrada, sempre com aquele jeito irreverente. Guilherme Camarga e Vinícius Rodrigues comentam a última rodada do Brasileirão e o sorteio da Libertadores, é claro. Vamos ver. Boa noite, estamos chegando com o Mesa Quadrada. Fala, Vinícius. Fala, Gui. Você de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mesa Quadrada. E na partida entre Flamengo e Corinthians deu Mengão. Pois é, e parece que descobriram ali um torcedor infiltrado no camarote. E jogada perigosa pro Flamengo de Diego. Olha só, passou perto, hein? E o árbitro assistente ali, que coisa esquisita, dá uma olhada, ó. Comemorou? Faça você mesmo a sua leitura labial, hein? Ontem o Paraná finalmente venceu no Brasileirão, Guilherme. Ganhou do Fluminense. Até que enfim, hein, cara? Aleluia! Quem ficou muito emocionado foi o meu xará, Guilherme Biteco. Mesmo com números que não diziam os resultados dos jogos, então a gente merecia essa vitória para tirar esse peso das costas, para perder essa virgindade na Série A. Tá aí o Biteco! E estão definidos os confrontos dos paulistas na Libertadores. Pois é, o Corinthians pega o Colo-Colo, o Palmeiras, o Cerro Porteño, o Santos pega o Independiente e o São Paulo. Tempo encoberto com muitas nuvens, né? Temperaturas baixas. É, em São Paulo é isso aí que tem, né? Vai, São Paulo! E se você quiser falar conosco, hashtag Mesa Quadrada no Twitter. Ou no @Mesa Quadrada Oficial no Instagram também. É isso aí, domingão tem o Marcos Assunção, desafio de batidas de falta dentro do Mesa Redonda no nosso Mesa Quadrada. Valeu! Valeu, gente, um abraço! Tchau, tchau! Que o Celso cantava, que o Celso cantava, eu sempre soube, não foi nenhuma novidade. Normalmente sou eu que me agora eu achei sensacional. Agora eu dançando é novidade, é pela primeira vez. Gente, olha mas só arrasa. O estilo do garrafa. Brinco, beleza. E a correntona de ouro. É, meu pai e minha mãe vêm em casa vão gostar, mas tá tudo certo. Olha essa reboladinha no chão. Eu não sabia que eu tinha essa malemolência toda. Dá uma olhada, olha a figura.
Que beleza. Meus parabéns, viu? Só avisar o Guilherme pra me esperar na redação. Tô descendo, tá, filho? Aguarda aí, titio tá descendo, tá bom, Tá descendo querido? pra dançar pra você. E agora eu queria dar um recado super importante pra você. Essa é a última semana para se inscrever na prova ciclística 9 de julho, corrida mais tradicional do país na modalidade. E você não pode ficar de fora, né? Então não perca seu tempo e vai lá no site gazetesportiva.com e faça a sua inscrição. Não perde essa chance. E falando nesse assunto, competir nessa prova é um desejo de muitos ciclistas amadores. E para isso existe a classe dos aspirantes. Nome lindo! Nesse ano, a largada dessa categoria ocorrerá às 6h45 da manhã, com direito a 2 voltas no circuito de 22,6 quilômetros. E a nossa bike repórter Renata Falzoni conta pra gente como é essa festa. O sol nem deu as caras e eles já estão preparados. A 9 de julho é uma prova clássica, né? Era um sonho meu e tá a possibilidade de correr todas as ruas de São Paulo. Nessa data especial e é muito emocionante, na verdade. Bem difícil, cara, porque tudo depende de você. Equipamento é caro, alimentação é caro. A massa de bicicletas na hora da largada impressiona. Ninguém é profissional, mas a velocidade é alta. Foi muito legal que eu peguei roda um tempão de um cara que estava com uma mountain bike, com uma malinha no bagageiro de tênis, assim. E, a gente a 37 por hora. É muito prazer que a gente sente pra pedalar. A gente sofre durante o pedal, mas depois é um prazer indescritível. Os primeiros fazem a média de 42,5 km por hora, mas na festa há espaço para todos os perfis. Cara, a emoção é demais. Eu sou aspirante, estou iniciando. Isso é um estímulo nessa cidade que a gente vive de muro, concreto, só trabalho. Cheguei nas últimas, cheguei. Parece que só tem molecão aqui, mano. Mas mesmo assim ganhei de muita gente boa ainda. A partir do momento que você coloca as pessoas, a cidade à disposição das pessoas para pedalar, para se transportar, para fazer esporte, melhorar seu condicionamento físico, você começa a ter uma massa de ciclistas. Aí começam várias e várias pessoas a praticarem o esporte. Então isso aqui vem para brindar essa festa. E a Renata Falzoni está aqui com a gente para falar mais da prova 9 de julho. Boa noite, Renata! Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos. Quais as dicas que você daria para um atleta amador? O amador é amador, radical de amor. Então a dica número 1 é ame a bicicleta. Pois é. Agora essa turma que compete na categoria aspirantes, eles têm uma rotina de treino, embora sejam aspirantes e amadores, eles treinam muito, o treino começa geralmente às 5 horas da manhã, no caso, se for daqui de São Paulo, lá na USP. 5 da manhã, todos os dias da semana você vai ver a luz no escuro. Lotada. E o que é interessante é que a categoria feminina está crescendo muito nesse segmento. A mulherada está mandando muito forte no ciclismo amador. E os números, quando a gente faz a transmissão, a gente fica bastante empolgada, por isso que a gente vê que os aspirantes têm uma média quase igual ao dos profissionais. Jura? Os profissionais dão mais voltas, né? Ah, sim. Mas os aspirantes mandam muito forte com menos voltas, é muito lindo. E é legal de participar dessa categoria que você larga cedo, depois você tem tempo de assistir a largada dos galácticos, né, como a gente chama, né, daqueles que são realmente os mais fortes. E eles são chamados de? Não, essa turma, para chamar de peba, que eu que sou peba, que fico lá no fundão. Qualquer pelotão você vai ter a turma da frente, que são os galácticos, e a turma do fundão, que reza a lenda que são os pebas, que são os mais lentos, né? Agora, mas só de chegar na linha de largada já é um vencedor, Paula, porque tem que estar bem. E quem é amador, assim, amador mesmo, quem está parado, como que pode se preparar para, de repente, ano que vem, participar dessa prova? Eu acho que pode participar esse ano também. Ótimo. Mas vai ter a felicidade de ser atropelado pelo pelotão, que vai tomar a volta, né? Assim, o treinamento é uma coisa que é bom você ter um acompanhamento de um personal trainer, que a gente chama, de um treinador físico mesmo, que é para você não sair. As dicas respeite-se, respeite seu corpo. Comece a pedalar devagar, procure uma avaliação de um técnico, procure um treinador. Agora, se você, como eu, é só amador mesmo, no grande prazer, pedale sempre, comece se transportando com meio de transporte, use as ciclovias e por aí vai. Nossa, eu acho que eu tô me animando. De repente eu tô lá, hein? Você acha que eu consigo?
Vem nessa, Paulinha. E esses dias de frio, o pessoal reclama, puxa vida, Renata, como é que você faz para pedalar nesse frio com o inverno? Existe uma máxima que os dinamarqueses falam, que não tem tempo ruim, tem roupa ruim. Então você vê, uma cidade como Copenhague, que chove todos os dias do ano praticamente, é um lugar muito frio, muito úmido, e o pessoal pedala muito, mais de 40% das viagens são feitas em bicicleta naquela cidade. É por quê? Porque o pessoal se veste corretamente, eles têm equipamentos bons. Então assim, não tem tempo ruim. Tem roupa ruim e, na verdade, muita preguiça, né? Então, começa a pedalar que você vai logo ser picado pelo bichinho do ciclismo. Muito obrigada, Rê. Até mais. E vamos dar o recado? Vamos sim. As inscrições quando é que acabam mesmo? Acabam já. Você tem que se inscrever que é a última semana. Muito bem, a última semana vai lá para o nosso site, gazetesportiva.com, e se inscreve. Agora o assunto é a Liga de Basquete Feminino. Obrigada! Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E olha, vamos pedalar. O assunto agora é a Liga de Basquete Feminino. Após a definição do título do Veracruz Campinas no último domingo, hoje rola a premiação oficial do torneio aqui na Paulista. Por isso, vamos fazer contato agora com o repórter Fernando Gavini, que acompanha essa grande festa. Boa noite, Gavini. Boa noite, Paulinha. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Neste momento acontece a festa de premiação da Liga de Basquete Feminino. Está falando aí o presidente da Liga, o Ricardo Molina, que momentos antes, inclusive, agradeceu e muito a parceria com a TV Gazeta, que transmitiu toda a Liga desde o começo do ano, em janeiro, até a grande final que aconteceu no último domingo, com a conquista do título do Veracruz Campinas. Nesta premiação aqui, serão entregues prêmios aos principais destaques da Liga ao longo de toda a temporada. As melhores jogadoras, as revelações, o MVP das finais, que a gente já sabe que foi a Melly Greter, mas vai ter também a MVP geral da temporada. A Melly Greter disputa com a Ariadna, que joga com ela no Veracruz Campinas, e também com a Jaqueline de Santo André. Vamos ver quem é que vai sair com o maior número de prêmios desta grande festa que encerra a Liga de Basquete Feminino de 2018. Olha, Paulinha, eu volto no finalzinho do programa trazendo mais informações a respeito do que aconteceu aqui e a palavra também de alguma das premiadas. Então eu volto já, tá, Paulinha? Obrigada, Gavini. Até já. E olha, a seleção brasileira retornou aos treinos nesta terça-feira em Londres e o técnico Tite pode finalmente contar com a participação de Douglas Costa. Depois da vitória de 2-0 sobre a Croácia e a merecida folga na segunda, a seleção brasileira voltou aos treinamentos no CT do Tottenham em Londres. A novidade ficou por conta do atacante Douglas Costa, liberado para trabalhar com os demais jogadores. Em contrapartida, Renato Augusto seguiu na fisioterapia para tratar de uma inflamação no joelho esquerdo. A terça-feira também foi movimentada pelo anúncio oficial da contratação de Fred pelo Manchester United. O clube inglês pagou pouco mais de 240 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk para contar com o volante, que será o 7º jogador brasileiro a vestir a camisa dos Diabos Vermelhos. William falou sobre a ida de Fred para o United. Feliz por ele, né? Sem dúvida, creio que era um sonho dele poder jogar a Premier League, jogar num grande clube. Sem dúvida, tem tudo para crescer ainda mais, tem tudo para aprender também. Tenho certeza que ele vai aprender muito jogando aqui. E tem muita qualidade para jogar, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos do potencial dele, da qualidade dele. Espero que ele possa ser feliz no Manchester. Escolhido pelos companheiros de Chelsea como o melhor jogador da equipe na temporada e peça importante no esquema tático de Tite, William demonstrou estar pronto para seguir no time principal, mesmo não se considerando titular absoluto. Sim, um jogador importante que pode ajudar a seleção brasileira. É claro que estou preparado para jogar, preparado para iniciar jogando. Isso vai depender do Tite também, mas eu sempre digo a mesma coisa. Não me sinto titular nem reserva, sinto um jogador importante que pode ajudar a seleção brasileira de alguma forma. Eu acho que o William foi muito feliz na colocação. Eu acho que o status dele é de importância. Se ele não entrar como titular, eventualmente, eu acho que ele vai ser titular, mas se eventualmente ele não entrar, é um jogador que provavelmente vai para o jogo de qualquer maneira. Contra a Croácia, eu acho que o Brasil foi um jogo lento. O Brasil não foi tão bem, não foi brilhante, mas o William, especialmente no primeiro tempo... Foi um dos melhores em campo. Foi um dos melhores em campo, né? Se não o melhor. Então, eu acho que o William
cavou o lugar dele na seleção brasileira e se eventualmente o Tite optar por outro e não ele entra com certeza no segundo tempo, no decorrer do jogo. Isso não tem a menor dúvida. Acho que nesses amistosos, foi isso com a Croácia e agora com a Áustria, muito pouco vai dar para se medir da seleção brasileira, e não só da seleção brasileira, das outras seleções que têm amistosos antes da Copa do Mundo. Ninguém vai colocar o pé, vai entrar com toda a força, enfim, é mais para movimentar, para acertar posicionamento dentro de campo. Então, qualquer avaliação que se faça desses amistosos, eu acho que é bobagem. Tinha que ser feito, né? Já foi. Exatamente, o que tinha que ser feito já foi, e a gente vai acabar avaliando o trabalho. O que me preocupa em termos de seleção brasileira, e isso não é externado publicamente, mas conversando com pessoas que estão próximas à comissão técnica, há uma preocupação quanto ao Renato Augusto. É um jogador que, por muitas vezes, apresenta problema de lesão, né? Todo o departamento médico e físico da seleção conhece muito bem o Renato, porque trabalharam com ele no Corinthians, e até agora o Renato, dos que chegaram contundidos, e o Renato não estava contundido, apresentou e ele continua por lá. Com uma inflamação no joelho, né? E claro que Copa do Mundo está aí, na quinta-feira, não nessa quinta, na outra já começa a Copa, não nesse domingo, no outro já temos estreia da seleção brasileira. Externamente ninguém fala em relação a corte, mas existe sim essa preocupação. E aí um nome que ganharia força dentre aqueles que supostamente estariam na lista é o próprio Rodriguinho do Corinthians, e a gente torce para que o Renato se recupere e fique à disposição do Tite. Né? É um jogador que batalhou tanto, ele quase já pensou em desistir do futebol por causa das lesões, se reencontrou no Corinthians, vinha de uma... Né, desde que ele começou a trabalhar com o Bruno, não é? Bruno Mazziotti. Foi bem, teve poucas contusões, raramente se machucou e agora está com essa inflamação. E todo esse pessoal está lá com justamente ele na hora né? da Copa. Vamos ficar a torcida aqui, mas sinal de alerta ligado, talvez possa ser o problema do técnico Tite. E o Neymar entra no time para o primeiro jogo contra a Suíça, isso é inevitável, e aí a dúvida de que forma ele altera esse time. Deixa os 3 homens de frente ou mexe no meio campo, eu acho que ele mantém a equipe um pouco mais ofensiva, vai pegar uma Suíça muito retrancada na estreia. Eu imagino também, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, o William e o Coutinho Arnaldo. Imagino que seja isso. Pois é. E toda terça a gente acompanha aqui no Gazeta Esportiva a série O Outro Lado da Bola. E hoje a Marina Paniza e o Caio Poltronieri nos mostram como os suíços conduzem o processo para descobrir novos talentos para o futebol. Ich denke, dass die Investitionen in den Nachwuchs sind die Basis für jeden Erfolg. Wir haben in jedem Jahr und auch die junge Generation, da gibt es Talente und da gibt es gute Spieler. Für mich ist einfach die entscheidende Frage, was machen Sie dann aus Ihrem Talent? Ich weiß jetzt auf dem Weg, auf dem ich lauf, bin ich an so vielen vorbeigerauscht. Auf dem Weg liegt, was ich such. Ich schau jetzt hin, ich lass es endlich zu. Und ich glaube, wir müssen diesen Spielern helfen. Wir müssen ihnen Wege zeigen, wie sie aus ihrem Talent wirklich das Beste herausholen können. Und dazu braucht es einerseits einen großen Willen der Spieler und sie müssen auch bereit sein, auf vieles zu verzichten. Und der Verband muss durch seine einheitliche Struktur hier die Talente finden. Und wenn sie die Talente gefunden haben, müssen sie begleiten. Und das machen sie von der untersten Altersstufe fast bis ganz nach oben. Um gute Spieler zu haben, braucht man gute Trainer. Sie sind der Multiplikator und das ist wichtig, dass wir da gut aufgestellt sind und eine gute Trainerausbildung haben in der Schweiz. Yeah, sure, they can make investment, they can pay more coach, like professionally. Invest more money like in training center, but they already do it now, it's why Swiss football became always better, I think the best argument is to convince them that they will capped by the national team coach. It's very important that he does not stick on the same players game by game. We have the doors open for young people, for young players. Let's say one example is right now Akanji, a central defender. He came on last year, showed up. He's lots of talent. He played for Basel.
and they won the cup final, and our national team manager went to observe him, and then now he's part of the national team. We can't allow ourselves to miss a good talent. We need it. We don't have too many, so we're trying to do to avoid the situation. Wir haben heute in der Schweiz ein sehr, sehr gutes Scouting-System, so dass eigentlich, glaube ich, das ist auch eine unserer Stärken, jedes Talent irgendwo gesehen, erkannt und gefördert wird in der Schweiz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Camps, Trainingslager, Clubs, die direkt unterstützt werden mit finanziellen Geldern. Tem banco muito famoso aqui na Suíça que chama Credit Suisse. E esse banco ele faz competições para jovens. A gente está aqui na Federação Suíça de Futebol, aqui em Berna, na Vorbstrasse 48. E a gente veio aqui entender um pouco melhor como é que está esse desenvolvimento da base suíça. Der Credit Suisse Cup ist eigentlich die offizielle Schulfußballmeisterschaft in der Schweiz. Das heißt, Fußball in der Schule, nicht im Verein, das ist der Unterschied. It has become the biggest school sports event in the whole country, and it has been so for more than 20 years. It's not gymnastics, it's not shooting, it's not skiing, it's football. And the amazing thing is it unites the whole country, western part where French-speaking people, south with Italian-speaking people, the eastern part, the central part. Ein Schulfußballverantwortlicher jetzt, zum Beispiel hier Kanton Bern, schreibt den Credit Suisse Cup im Kanton Bern aus und danach können sich die Teams bzw. die Schulen anmelden. Und dort spielen sie die Qualifikationen aus und qualifizieren sich dann für den Finaltag in Basel, den nationalen Finaltag, der findet immer in Basel statt. One of the most important aspects is that people believe that we don't use money for paying extraordinary salaries. We invest our money into education. From this point of view, the Credit Suisse Cup is a perfect motivation. It's a sports in groups. You have to give in your talent. You have to maybe retire a bit to leave other people, other young people do their qualities, and you learn how to win, you learn how to lose, you learn to behave in a group, you learn to show yourself within a team, outside the pitch. It's so many big aspects that help the young people to find their way in this world. And if sports can be some sort of signpost on their way, that's fantastic. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something. Es geht darum, gute Spieler auszubilden. Wir sind uns bewusst, wir haben eine ausgezeichnete Generation. Und wir sind sehr stolz auf diese Generation, die uns so gut vertritt international. Wir haben aber auch sehr gute junge Spieler, die nachrücken werden. Und wir schauen zuversichtlich in die Zukunft. And how do you pass your wisdom to the young boys? Ich versuche einfach mit ihnen gemeinsam einen Weg zu finden. Und ich kann ihnen nur helfen, machen und ein großer Fußballer werden, das können nur die Spieler selber. Und für mich war eigentlich immer das Ziel, ihnen auf diesem Weg zu helfen und sie zu begleiten und sie zu beraten. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Trainer im Nachwuchs machen können. Aber machen müssen es die Spieler selber. Agora é hora de falar do São Paulo, que logo mais às 9h30 recebe o Internacional no Morumbi em jogo, que vai marcar a abertura da 10ª rodada
do Brasileirão. Então veja como foi o último treino do tricolor na reportagem de Osmar Garrafa. Sua reportagem. A derrota para o Palmeiras no final de semana quebrou uma série de 11 jogos de invencibilidade do São Paulo. No Brasileirão, o tricolor deixou também de ser o único invicto. E por isso, a partida desta noite contra o Inter vale e muito para o time de Diego Aguirre, que tem como objetivo estar entre os primeiros até a paralisação do campeonato nacional devido à realização da Copa da Rússia. O time para hoje será muito diferente do que enfrentou o Palmeiras no final de semana. Nenê e Bruno Alves estão suspensos. Hudson, contundido, também é desfalque. E Valdívia, por questões contratuais com o Inter, não pode entrar em campo. O treinamento de ontem foi fechado à imprensa. E poucas foram as pistas deixadas por Aguirre para a escalação da equipe. Um atleta que certamente deve retornar ao time é o zagueiro Arboleda. Com tantos desfalques, um possível São Paulo para logo mais pode ser esse. Sidão no gol, Militão pela direita, na zaga Arboleda e Anderson Martins, Reinaldo pela lateral esquerda. No meio-campo, Jusilei, Petros e Shailon. No ataque, Lucas Fernandes, Diego Souza e Everton. Técnico, Diego Aguirre. São Paulo desfigurado para pegar o Inter, com muitos problemas. Ainda não tem o Valdívia, que é jogador que ainda tem contrato com o Clube Gaúcho, e por isso, num acordo de cavalheiros, ele não pode enfrentar o Internacional. E a Paulinha e outros São Paulinos estavam muito emocionados com o momento do São Paulo, e aí pegou o Palmeiras. Não sabia que ela era Então, acho que agora foi revelado. Longe de dizer isso. Disse que a Paulinha estava empolgada com o momento bom do São Paulo. Comentou aqui no Gazeta Esportiva. É verdade. O São Paulo numa crescente há muito tempo, não é isso, Paulinho, que você foi disse? Isso que eu falei que E estava aí, muito, no final de semana, bem. o Palmeiras atropelou, passou com um trator em cima do São Paulo. É verdade que tivemos lances polêmicos ou não, mas não vamos discutir isso agora. E o São Paulo fica naquela interrogação. O que o São Paulo pode fazer? E já acho que foi na sexta-feira, né, Paulinho? Eu falava aqui. Calma. Muita calma, sabe? É um processo de evolução, o São Paulo está amadurecendo, o trabalho do Aguirre está surtindo efeito, mas tem que ter um pouco de tranquilidade, porque essa oscilação é natural. E agora, depois de uma derrota para o Palmeiras, vai enfrentar um Inter, que também está se recuperando dentro do campeonato, em casa com muitos desfalques. Não será surpresa se o São Paulo acabar tendo um outro tropeço, o que seria muito ruim para essa recuperação do time, né, Celso? O São Paulo vinha num processo de ganho de confiança. Exatamente. Né? Coisa que há muito tempo o São Paulo não tinha. O time lutou para não cair no ano passado, nos últimos anos. Tudo bem, esse ano chegou às semifinais do Campeonato Paulista, poderia chegar, tomou um gol do Rodriguinho nos acréscimos, mas ainda assim, o Campeonato Paulista não é muito referência. E aí no Campeonato Brasileiro não, o São Paulo já estava pensando em liderança, já sonhando com o título, que era algo inimaginável tempos atrás. Aí vem o jogo com o Palmeiras, toma uma cacetada. Goleada. Pois é, aí resta saber como é que o São Paulo se levanta disso. Eu estou curioso e, sinceramente, não sei te precisar não, se o São Paulo vai bem contra o Internacional. Quero avaliar. Vamos ver se esse susto que ele tomou vai mostrar de novo nesse jogo. Agora é hora de falar do Santos, que segue se preparando para o clássico de amanhã contra o Corinthians, na Arena, em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé e acompanhando o treino do Peixe. Confira. O Santos finalizou os preparativos para o duelo desta quarta-feira contra o Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, mas antes o assunto é Copa Libertadores da América. Isto porque foi definido o adversário da equipe na fase de oitavas de final. Será o Independiente da Argentina, com 2 jogos que irão acontecer no mês de agosto. Acho que isso dá mais força ainda pra gente, né? Pra gente ficar mais focado, saber que a gente vai pegar um adversário muito difícil, sendo o maior campeão da Libertadores. A gente sabe todas as dificuldades que a gente vai encontrar dentro de campo. Então isso acho que motiva a gente, né? A gente fica mais focado pro jogo para conseguir a classificação. A gente tem que estar preparado para isso, para qualquer situação que for enfrentar no jogo. Não adianta a gente pensar só que vai jogar lá contra eles, vai só apanhar, que a gente sabe que é uma equipe de qualidade, que a gente pode também ficar correndo atrás deles o jogo inteiro. Então a gente tem que estar preparado para todos os momentos da partida. Rodrigo mostrou personalidade para falar no duelo contra o time argentino e também ao ser lembrado de comparações com outros jogadores que já passaram pela Vila Belmiro. Em especial, ser chamado de quarto raio da equipe. Vamos ver o que o Rodrigo falou. Primeiro, eu não me comparo, né? Eu costumo falar que jogadores bons você
você não pode comparar, você tem que apenas ver eles jogarem e desfrutar desse momento. Então acho que eu não me comparo com nenhum desses ídolos que já passou aí, igual eu falo, às vezes é uma pressão desnecessária que colocam sobre mim, ser o quarto raio, ser novo menino da vila. Então acho que às vezes é uma pressão desnecessária que não tem necessidade de ficar falando essas coisas, mas eu fico tranquilo. Rodrigo atendeu a imprensa antes da atividade que ocorreu agora há pouco aqui no CT. Repelé a atividade fechada à imprensa, mas é bem provável que o técnico repita a equipe que venceu Vitória por 5-2 na Vila Belmiro. Rodrigo falou sobre como será enfrentar o Corinthians lutando na parte de baixo da tabela. É difícil, né? Mas a gente tem total confiança em todos os jogadores do grupo. A gente se fechou essa semana falando que a gente precisava sair dessa situação e que começava agora no jogo contra o Vitória, né? Eu creio que já começou, a gente conseguiu uma vitória muito boa e que preparou bem a gente para o Clássico, até pela derrota do Corinthians também. Podem falar que a gente chega como favorito, só que eu acho que não, acho que o favoritismo fica até pro lado do Corinthians nesse momento que estamos vivendo, pela classificação na tabela também. Mas a gente chega muito preparado e muito confiante para esse Clássico. E no Corinthians, o técnico Osmar Loz só deve definir a equipe titular momentos antes do duelo contra o Peixe. O repórter Vinícius Rodrigues tem todas as informações do Timão. Olá, boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva. Muito frio e chuva aqui no CT Joaquim Grava. O Corinthians que se prepara para enfrentar o Santos amanhã, 9 da noite em Itaquera, faltando aí 3 rodadas para a pausa do Brasileirão para o início da Copa do Mundo. O Corinthians, que conheceu ontem o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, será o Colo-Colo, o time tradicional chileno. E o Balbuena e o Matheus Vital, que foram os entrevistados do dia, falaram sobre o adversário. Tem que ir jogo a jogo, enfrentar de frente e ganhar. Esse que é o nosso importante, então não tem que escolher equipe. A gente quer ser campeão, a gente vai brigar por todos os jogos. A gente não pode pensar lá na frente, a gente tem que ter um adversário muito difícil que é o Colo-Colo, né? A gente tem que fazer essa fase aí. Logicamente, como o Matheus falou, tem um monte de times muito bem qualificados. Acho que se o time quer ser campeão vai ter que passar por quem esteja na frente. Saindo da Libertadores e voltando para o Brasileiro, o jogo de amanhã contra o Santos será o primeiro grande teste de Osmar Loz, o primeiro clássico à frente do Timão, e ele vive uma situação parecida com a que Fábio Carille viveu no início do ano passado. Contra o Palmeiras, no Paulistão, aquela vitória por 1-0 trouxe alívio para o corintiano, que teve uma sequência, acabou campeão paulista e do Brasileiro. Será que é uma situação parecida com a que Osmar Loz vive agora no Timão? Cada situação é diferente. Eu não sei se ganhar o clássico vai mudar alguma coisa ou vai ser diferente igual ao ano passado. Questionamentos sempre existem. Ano passado a gente fez um primeiro turno muito bom. Mesmo assim, nesse ambiente tinha alguns questionamentos. E a gente não pensa muito nisso. A gente tenta melhorar dia a dia, tanto individual cada um, como em equipe. No treino de hoje, 3 R's como novidade. Eu vou explicar, 3 R's. René Júnior, Ralf e Romero, eles 3 voltando a treinar normalmente com o grupo, participaram da atividade no campo e devem ser relacionados para o jogo de amanhã contra o Santos. Já o Jadson, com um problema na coxa direita, provavelmente volta só depois da Copa do Mundo. Com as informações do Corinthians do CT Joaquim Grava, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Garrafa, é um Diga. Corinthians muito desfalcado. Muito. Ainda tem os desfalques naturais da seleção. Até aí tudo bem, o Cássio, o Walter eu acho que segura bem a onda, o Fagner faz falta, aí você não tem o Jadson, você não tem o Romero. O Romero talvez volte, né? Romero pode ser que volte. Pode ser que volte. Tem Romero, não tem Cleison, não tem René Júnior, não tem um monte de gente. E é um jogo de vida ou morte para os Osmar Loz, não é? O Jair Ventura, do lado do Santos, também tinha um jogo extremamente complicado no final de semana contra o Vitória, meteu aquela goleada numa equipe também desfigurada, deu uma respirada e o Loz tem uma vitória e derrotas e derrotas e derrotas. E eu não estou dizendo que a culpa é do Loz. Estamos numa cultura onde o técnico depende de resultados. E o que é Corinthians e Palmeiras? Amanhã temos Corinthians e Santos e na coletiva já se fala de Corinthians e Palmeiras, Celso. É isso aí. E imagina o que vai ser, né? Caso isso se confirme, Corinthians e Palmeiras numa quarta de final de Libertadores, como aconteceu em 99, como aconteceu numa semifinal em 2000. Agora, e chama a atenção uma outra coisa. O Andrés, quando anunciou o Osmar Loz, disse que fica até a Copa do Mundo, deu a palavra dele. Eu vi um zunzum, Garrafa, que o Zé Ricardo
pode estar, de repente, conversando com o Corinthians? É um técnico no mercado. Agora, eu... Sabe, assim, mas de que já teria, inclusive, conversado, enfim. Mas não teremos nenhuma mexida no Corinthians até a Copa do Mundo. Até a Copa do Mesmo Mundo, que não. tenha algum acordo, mas alguma coisa. Depois... Aí pode ser. Eu sinceramente, eu disse aqui, repito, a vida do Osmar Loz é muito complicada, porque ele tem um parâmetro hoje de comparação, que é o Carille. O Carille não teve esse parâmetro. Quando veio o Carille era uma grande novidade, o Corinthians estava num momento de turbulência muito grande, a apresentação do Carille foi lá no Parque São Jorge, na antiga sala de imprensa, tamanho desprestígio que era o novo técnico do Corinthians. Depois de o técnico do... Me fugiu agora o nome do técnico colombiano lá, que trabalhou no Flamengo. Rueda. O Rueda disse não, que ele ia fazer uma cirurgia. Não tinha outra situação, foi o Carille. Então o Carille não tinha um parâmetro, não tinha uma cobrança. E o Loz, que pode ter uma carreira brilhante, tudo que o Loz faz, se o Loz sai do vestiário e vai primeiro para o campo, o cara fala, tá vendo? O Carille ia primeiro pela esquerda. É assim, o futebol é assim. E já existe muita comparação, muita cobrança em cima do Loz. É muito difícil. Num clube como o Corinthians já é difícil. Com essa cobrança e a referência de um cara que ganhou tudo, que é o Carille, a vida do Loz vai ficar um inferno. Ele depende de resultados, infelizmente. Eu acho que o que ele precisaria é de tempo. Porque a gente tem que considerar tudo isso. No futebol brasileiro, se técnico depende de resultado, o Loz mais ainda. É isso aí. E agora voltamos a falar com o repórter Fernando Gavini, que está acompanhando a premiação da LBF. É você, Gavini. Obrigado, Paulinha. Estou aqui ao lado do Ricardo Molina, presidente da LBF, porque a premiação está acontecendo. Estamos numa sala ao lado de onde está acontecendo a cerimônia de premiação, com homenagens aos destaques da LBF, que inclusive é a primeira vez que acontece esse tipo de festa. Ricardo, terminada aí essa edição, primeiro ano de parceria com a TV Gazeta e tudo, qual o balanço que você faz de tudo, levando em consideração a disputa nas finais, 4 times de diferentes estados nas semifinais, a decisão no 5º jogo, com uma partida super emocionante, um balanço mais do que positivo, Molina? Primeiramente, boa noite, agradecer à TV Gazeta pela essa parceria que teve com a LBF durante toda essa temporada, uma parceria irretocável. Para o basquete, para qualquer modalidade, é muito importante que se tenha um horário fixo, e nós conseguimos isso na TV Gazeta, todo domingo às 3 horas da tarde. Então eu queria agradecer primeiramente a TV Gazeta. Olha, nós fizemos um planejamento em agosto do ano passado de como seria a Liga agora em 2018. E eu confesso que saiu muito melhor do que a gente imaginava. Graças à união dos clubes, graças às atletas, dirigentes, a todos que estiverem envolvidos, patrocinadores, todos que estiverem envolvidos na LBF, fez com que a gente tivesse um brilho especial nessa final. Foi muito equilibrada, mesmo na fase de classificação, onde nós tivemos a equipe de Campinas vitoriosa em todas as partidas e Catanduva não vitoriosas, jogaram de igual para igual para todo mundo, as outras equipes, jogaram de igual para igual para todos. Então, assim, eu tenho certeza que essa festa que nós estamos fazendo aqui hoje é mais do que merecido a todas essas meninas, esses dirigentes, a técnicos que tanto amam o basquete feminino. E aqui é o renascimento, né, na verdade, do basquete feminino, que, em termos de resultados nacionais, de seleção brasileira tal, está devendo já há algum tempo, né? Se não me engano, acho que o último vez que chegou ali numa semifinal foi no Mundial de 2006, né, se não me falha a memória. São 12 anos disso. Claro que é um processo até recuperar tudo isso. Mas um passo vocês deram. Aumentaram e muito o número de times. O ano passado tinha 6, esse ano teve 9. Muito mais meninas estão jogando, né? Inclusive tinha menina como a Tainá, uma das revelações desse ano, que estava desempregada no Rio de Janeiro e foi trazida de volta para o basquete. E para o ano que vem a tendência é aumentar esse número de times, é isso mesmo, Molina? Olha, a consequência vai ser natural um aumento de equipes. Em abril desse ano a gente apresentou para as equipes como será a temporada 19 e 20, 2019 a 2020, a 9ª e a 10ª temporada. Então os clubes já têm na mão quando começa, quando termina, como é com os playoffs, quais as contrapartidas. Então, o planejamento contribui para que outras equipes possam disputar a Liga de Basquete Feminino. Naturalmente, o crescimento ele vai ser natural, sempre preservando a qualidade e principalmente o equilíbrio. Nós queremos manter a LBF competitiva. Naturalmente, nós vamos melhorar a qualidade do jogo em si, porque as brasileiras terão interesse em disputar novamente uma liga que não estava tendo. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. Infelizmente, o basquete feminino ele foi esquecido por muito tempo. E graças a todos nós, principalmente vocês que estão fazendo essa transmissão, o basquete feminino está de volta, de pé
e pronto para as novas batalhas. Legal. Obrigado, Molina, pela atenção. Tirei ele da cerimônia para vir aqui falar com a gente. Ele vai voltar para lá. Serão provavelmente 11 a 12 equipes na temporada do ano que vem da Liga de Basquete Feminino. Ou seja, se a gente pegar do ano passado para o ano que vem, 100% de aumento. Então, a expectativa é de um grande campeonato também. E amanhã eu volto com uma matéria especial, uma reportagem super especial a respeito dessa premiação no Gazeta Esportiva, contando tudo o que aconteceu com você. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Gavini. Realmente essa premiação é super importante e é um prazer que a Gazeta faça parte desse momento no basquete. Agora vamos às notícias do Palmeiras. O dia na academia de futebol contou com a coletiva do Meia Moisés, jogador que retornou de lesão há pouco tempo e mesmo assim teve uma ótima atuação no clássico contra o São Paulo. A reportagem é de Jonas Campos. Ele voltou ao time na vitória contra o São Paulo. Entrou na vaga de Lucas Lima na equipe titular e deu resultado. Essa vitória foi muito importante, né? Um clássico, um rival que vinha num bom momento e a gente o contrário disso. E conseguimos, dentro do jogo, reverter uma situação que não é fácil você sair atrás num clássico e conseguir reverter. E eu fico feliz de voltar nesse momento importante. Se vou ter uma sequência ou não agora como titular, ainda não sei. Mas estou pronto, preparado para ajudar da melhor forma. Com histórico recente de lesões, Moisés agora recuperado espera ter sequência para poder honrar a camisa que veste, a 10 do Verdão. Gratificante, né? Você representar uma camisa que vários ídolos e craques já vestiram, né? Que foi aí Ademir, que eu encontro direto e peço ele a bênção sempre que eu vejo. O Alex, são jogadores diferentes, né? Djalminha, independente se seria a 10 ou se fosse a 11, se fosse a 28 como eu joguei, não mudaria nada, porque o que eu visto é a camisa do Palmeiras, né? Não o número. Moisés também foi perguntado sobre o sorteio da Libertadores que definiu o Cerro Porteño como adversário do Verdão nas oitavas de final. Sobre a possibilidade de um clássico contra o rival Corinthians nas quartas de final do torneio continental, bom, isso ele preferiu nem comentar. Eu acho que ninguém tem moleza aí. Se eu ver alguém falando que tem moleza aí, não existe. E pra gente, no momento, é de pensar só... Quer dizer, a gente sabe quem vamos enfrentar, né, que é o Cerro, mas ainda não tem que pensar no Cerro, né? Muito menos e depois do Cerro. E aí, a partir disso, quando voltar da parada da Copa, a gente começa a pensar novamente na Libertadores, mas o único e exclusivo pensamento será no Cerro Porteño, porque é o nosso adversário. Tem jeito não, hein, Garrafa? Repercutiu no Corinthians, repercutiu também no Palmeiras, essa possibilidade. Mas o sorteio, o destino, ele é caprichoso, né? Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. Não tem jeito. É um no caminho do outro sempre. Sempre. E aconteceu isso. Sempre. Agora, faz parte de nós, do lado de cá, jornalistas, da torcida, comentar o que está acontecendo. E aí cabe a quem está vivendo isso, que são jogadores do Palmeiras, do Corinthians e comissão técnica dos dois clubes, colocarem um pouco de calma nessa história toda. Não entrar muito nessa pilha, porque eles ainda têm um confronto importante contra Cerro e contra Colo-Colo. Agora, por mais que o Moisés venha falar assim, a gente só está pensando no Cerro, não dá para pensar não tem jeito. O Balbuena fala, a gente primeiro passar pelo... Aposto com você que o assunto é esse. Lá no vestiário. Essa possibilidade de Corinthians e Palmeiras se enfrentar. Eu já tô vendo o Palmeiras classificado, o Dudu metendo um que dó da formiguinha, que gosta do Emerson, entendeu? Não adianta. E aí, essa rivalidade, eu acho legal, saudável, mas os caras, a boleirada tá pilhada também, não tem como não tá. Você acha que os caras hoje foram pro treino de manhã, trocar na chuteira, aí olha lá, o Dudu olha, os caras estão vindo de novo aí, meu. Que coisa, hein? É por aí, cara, é por aí mesmo. Vai ser um grande aperitivo, né? Se a gente tiver depois as duas equipes, vai ser pro futebol sensacional. Sem dúvida. Sensacional. Sem falar que
Ainda na mesma, se caso confirme, tem Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Allianz. Da volta. Então é Corinthians e Palmeiras pelo Brasileiro, Corinthians e Palmeiras pela Libertadores e depois Libertadores de novo. Haja coração. 3 jogos num Calma, Pascoal. O Pascoal tá desmaiando. Calma, Pascoal. O Pascoal tá desmaiando, corintiana. Calma. Só suposição, Pascoal. Tem ainda Colo-Colo pela frente. Tem Cerro Porteño. Tem muita coisa, mas já começa a se falar. E é aguardar. O tempo dirá se teremos ou não esse confronto. Exatamente, é aguardar. Eu aposto que sim. Você aposta que sim. E antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete. Qual dos paulistas pegou o adversário mais complicado nas oitavas de final da Libertadores? A maioria dos nossos telespectadores respondeu que foi o Santos, com 59% dos votos, como vocês haviam dito. E por hoje é só, gente. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando o tremendão Erasmo Carlos, que hoje completa 77 anos. Parabéns, Erasmo! Um beijo, boa noite, boa noite. Hasta luego. Alô, bicho, até a próxima. Vamos, jornal.